Abra a Bíblia, Aprite le vostre Bibbie, Atos dos Apóstolos, libro degli Atti degli Apostoli, capítulo de número 1. capitolo 1. Eu quero começar nessa noite Io vorrei iniziare in questa sera uma série de estudos. una serie di studi. Nós falamos por muitos dias Abbiamo parlato per molti giorni a respeito da iniquidade. per quanto riguarda l'iniquità E eu quero falar alguns dias e voglio parlare per altri giorni a respeito da glória de Deus. per quanto riguarda la gloria di Dio. Aproximadamente 2 anos fazem, Più o meno sono passati 2 anni. eu trouxe um estudo mais ou menos com este argumento. Ho portato già uno studio su questo argomento. Este estudo aqui, Questo studio ele não traz somente um conhecimento, non ci porta solamente una conoscenza, mas se você abrir muito bem o teu coração, ma se tu aprirai bene il tuo cuore, ele vai produzir em você um avivamento. produrrà dentro di te un risveglio. Ele vai despertar em você Risveglierà dentro di te o poder que está adormecido. il potere che è addormentato. Então a intenção dessa palavra Quindi l'intuito di questa parola é te ensinar. è di insegnare. Então você que não é batizado com o Espírito Quindi Santo, a te che non sei battezzato con lo Spirito Santo, você que não fala em línguas estranhas, tu che non parli ancora in altre lingue, preste muita atenção nisso aqui. fai bene attenzione a questo. E você que já é, E tu che già sei, preste mais atenção ainda. fai ancora più attenzione. Porque no decorrer desse estudo, Perché nel corso di questo studio você vai aprender tu imparerai o que é de Deus ciò che è da Dio e o que é da carne. e ciò che viene dalla carne. Você vai entender Tu comprenderai que nem todas as vezes que você ouve uma voz, che non tutte le volte che tu ascolti una voce essa voz é a voz de Deus. è la voce di Dio. E também não é a do diabo. E anche non è quella del diavolo. Você vai entender que é a tua, Comprenderai che è la tua voce, que é a tua vontade. che sono le tue volontà. Você vai entender que nem sempre o movimento é Deus. Comprenderai che non sempre il movimento è Dio. Muitas vezes o movimento é humano. Molte volte il movimento è umano. A mensagem é de Deus. Il messaggio è di Dio. Às vezes a língua, Delle volte le lingue ela não é espiritual. non sono spirituali, Ela é simplesmente uma emoção. è semplicemente l'espressione di un'emozione. E isso você vai aprender. E questo tu lo imparerai. Atos dos Apóstolos, Atti degli Apostoli, capítulo 1, capitolo 1, 1, versículo 8. versetto 8. Jesus, Gesù ele disse: disse così: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, Gesù, ele é aquele lui è colui que batiza com o Espírito Santo. che battezza con lo Spirito Santo. Jesus, Gesù, ele é aquele que orou ao Pai, lui è colui che pregò al Padre para que o Pai enviasse o Espírito Santo. affinché il Padre inviasse lo Spirito Santo. Então o Espírito Santo, Quindi lo Spirito Santo ele não é a pomba branca, non è quella colomba bianca, ele não é o vento, non è il vento, ele não é o fogo, non è il fuoco. ele tem esses atributos, Lui ha questi attributi, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa. ma lo Spirito Santo è una persona Que fala, è una persona che parla, é uma pessoa que ouve, è una persona che ascolta, é uma pessoa que se entristece, è una persona che si rattrista, é uma pessoa que se retira do relacionamento comigo e com è você. una persona che si ritira da un relazionamento con me e con te, Mas isso não quer dizer ma ciò non vuol dire que ele tem um corpo. che lui abbia un corpo. Ser uma pessoa Essere una persona é ter sentidos pessoais. e avere dei sensi personali Não quer dizer que ele tem corpo. non significa che egli abbia un corpo. Por isso, Per o questo próprio nome diz: il proprio nome dice Espírito. spirito. Agora preste atenção. Fate bene attenzione. Quando um espírito maligno, Quando uno spirito maligno ele entra no corpo de uma pessoa, entra nel corpo di una persona, este espírito traz com ele uma personalidade. questo spirito porta con sé una personalità. Este espírito, Questo spirito ele provém de um demônio. proviene da un demone Este demônio é um anjo caído. e questo demone è un angelo caduto. A palavra espírito no original, La parola spirito dall'originale ela é pneuma, è pneuma, ela é sopro.
soffio, ela é como uma célula. è come una cellula. Agora imagine Adesso immaginate quantas células existem no teu corpo. quante cellule esistono nel tuo corpo. Imagine quanto de sopro existe em você. Immaginate quanti soffi esistono in te. Se você fazer assim, ó, Se tu farai così e fazer de novo, e farai di nuovo, isso nunca vai acabar. questo non finirà. Então, quando um demônio, Quindi quando un demone ele toma o domínio sobre um lugar, prende il dominio di un luogo, sobre aquele lugar ele emana espíritos. in quel luogo lui emana degli spiriti. É por isso que eu posso expulsar um espírito agora aqui, Per questo io posso cacciare uno spirito adesso qui, de qualquer tipo, che sia esso di qualsiasi entità, e em qualquer outro lugar do mundo. e in qualsiasi altra parte del mondo Tem um pastor expulsando o mesmo espírito. c'è un pastore che sta cacciando lo stesso demonio. Porque aqueles espíritos pertencem a um demônio. Scusate, perché quello spirito appartengono a un demone. Espírito é espírito, demônio é demônio. Lo spirito è lo spirito, il demone è un demone. Às vezes a gente generaliza tudo. Delle volte generalizziamo tutto. Preste atenção, Deus o Pai, Fai bene attenzione, Dio il Padre agora ele não está aqui. adesso non è qui. Eu ouvi Jesus caminhando no meio da igreja. Ah, ho visto che Gesù camminava in mezzo alla chiesa. Jesus está à direita de Deus Pai. Gesù è seduto alla destra del Dio Padre. O que você sente, Ciò che tu senti, o que você ouve, ciò che tu ascolti é o Espírito de Deus. è lo spirito di Dio. Ele não tem corpo, Lui non ha un corpo, mas ele pode se materializar ma lui può da materializzarsi forma que ele quer. nel modo in cui lui vuole. Ele é um espírito multiforme. Perché lui è lo spirito multiforme. É por isso que você vai ver símbolo como fogo, È per questo che tu vedrai simboli come il como fuoco, vento, come il vento, como a água, come l'acqua, como a colomba. come la colomba. Você vai ver muitas simbologias. Vedrai molte simbologie Isto é possível e questo è a possibile motivo das características dele. per causa delle sue caratteristiche. Então o Espírito de Deus, Quindi lo spirito di Dio ele é uma pessoa. è una persona, Ele é o próprio Deus è il proprio Dio que foi nos dado em forma de consolador. che ci è stato dato come forma di consolatore. Você só consegue orar Tu riesci solo a pregare, pelo poder do Espírito Santo. alleluia, per il potere dello Spirito Se Santo. não vai ser blá blá blá. Se no sarà un bla bla bla. Você só expulsa demônio Tu solo riesci a cacciare un demone pelo poder do Espírito per il Santo. potere dello Spirito Você Santo. pode até usar o nome de Jesus, Puoi anche usare il nome di Gesù, mas se não tiver poder do Espírito, não ma sai. se non c'è il potere dello Spirito non va. Então você ora pelo poder do Espírito, Quindi tu preghi per il potere dello Spirito. a oração chega ao Pai por meio de Jesus, La preghiera arriva al Padre attraverso Gesù, mas a fonte do poder é o Pai. ma la fonte del potere è il Padre. Você só encontra o poder no Pai. Tu troverai il potere solamente nel Padre. A central elétrica do poder está no Pai. La centrale elettrica del potere viene dal Padre. Só que esse poder emana por Jesus Solo che questo potere sgorga attraverso Gesù e chega até você por meio do Espírito e Santo. ti raggiunge attraverso lo Spirito Santo. Por isso que quando você recebe uma oração, Per questo che quando tu ricevi una preghiera, você recebe como ondas de eletricidade. tu ricevi come onde elettriche. Aquilo ali é a unção do Espírito Santo. Alleluia, quella è l'unzione dello Spirito Santo. Ele transmite sobre você uma energia. Trasmette su di te un'energia. Agora entenda, Adesso cercate di ele comprendere. não é a energia. Lui non è l'energia. Ele tem a energia. Lui ha l'energia. Se você está com a doença, Se tu hai una malattia, ele queima a doença. lui brucia la malattia. Mas ele não é o fogo. Ma lui non è il fuoco. Mas ele tem fogo. Ma lui ha fuoco. Se você estiver cansado, Se tu sarai stanco, ele vem sobre você com um refrigério. lui viene su di te come un refrigerio. Mas ele não é o refrigério. Ma lui non è il refrigerio. Só que ele traz o refrigério. Solo che lui porta il refrigerio. Então você não pode viver Quindi tu non potrai vivere sem a pessoa do Espírito Santo. senza la persona dello Spirito Você Santo. não pode viver Tu non potrai vivere um cristianismo prático un cristianesimo se pratico você não conhecê-lo. se tu non lo conoscerai. Se você não tiver intimidade Se com tu non ele. avrai un'intimità con lui. Então ele é uma Quindi lui è una pessoa. persona. Todos entendemos. Tutti hanno compreso.
Eu sei que vocês sabem disso há Io anos. so che voi sapete di questo da anni, Mas se vocês vão ler os evangelhos, conta a mesma coisa. ma se tu leggerai gli Evangeli dice la stessa E cosa. eu vou pregar a mesma coisa Io predicherò la stessa cosa para refrescar a tua mente. per rinfrescare la tua E memoria, às vezes você esquece. perché delle volte puoi dimenticartelo. Então ele é uma pessoa, Quindi lui è una persona, só que ele tem o poder. solo che lui ha un potere. O Espírito Santo, Lo Spirito Santo, ele é a presença de Deus em nós. lui è la presenza di Dio in noi. No Antigo Testamento, Nel Vecchio Testamento, ele já se manifestava, lui già si manifestava, só que com menos frequência. solo che non così frequentemente. Ele vinha sobre reis, Lui si manifestava su re, ele vinha sobre sacerdotes, sacerdoti, ele vinha sobre profetas, profeti, ele vinha sobre os juízes, veniva sui giudici. ele vinha para uma causa específica. Lui si manifestava per una causa specifica. Então, quando Davi foi lutar com o gigante, Quando Davide fu a lottare contro il gigante, o Espírito Santo tomou ele. lo Spirito Santo lo prese. Quando Sansão foi lutar contra os filisteus, Quando Sansone andò a lottare contro i o Filistei, Espírito Santo o tomou. lo Spirito Santo lo prese. Só que o Espírito Santo, Solo che lo Spirito Santo, ele vinha, lui veniva, ele operava operava e retornava. e si ritirava. Quando vem Jesus, Quando invece si manifesta Gesù, Deus vai falar para João Batista. Dio dirà a Giovanni Battista. João Batista vai falar: eu não sabia quem era ele, Giovanni Battista disse, io non sapevo chi lui era, mas o Pai que me mandou ma batizar, il padre che mi ha mandato a battezzare, ele não disse padre, tá? lui non disse padre, Ele disse aquele. ma lui disse colui, Porque Deus só é pai depois de que Jesus morre. perché Dio solo si torna padre dopo che Gesù muore. Se Jesus não morre, você não é filho. Se Gesù non muore, tu non sarai figlio. É por isso que João diz: aquele Per questo che Giovanni disse colui que me enviou a batizar, che mi ha inviato a ele battezzare, me disse, lui mi disse, sobre o qual virdes sul quale vedrete, o Espírito Santo descer colui sul quale vedrai lo Spirito e, Santo e scendere sobre ele permanecer. e su di esso Irmão, rimanere. isso aqui é maravilhoso. Questo è meraviglioso, Porque João sabia perché Giovanni sapeva que o Espírito vinha che lo Spirito veniva e depois se retirava. e poi si ritirava. Mas Deus está falando para João: Ma Dio stava dicendo a Giovanni, você vai Alleluia, conhecer alguém tu conoscerai qualcuno sobre aquele que o Espírito virá sul quale lo Spirito Santo verrà e nunca mais sairá dele. e non si ritirerà mai da lui. É por isso que Jesus entra na Ed è sinagoga. per questo che Gesù entra nella E sinagoga quando ele fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, ed egli dichiara dicendo lo Spirito del Signore è su di me. os judeus ficam loucos com I ele. giudei impazziscono con lui Porque o Espírito não permanecia sobre o perché lo homem. Spirito non rimaneva sull'uomo. E agora Jesus está falando algo inédito. E invece adesso Gesù stava dicendo qualcosa di inedito, Que o Espírito estava sobre ele che lo Spirito era su di lui e permanentemente. che sarebbe rimasto in forma permanente. Mais para frente ele vai falar para os E judeus: più avanti lui dirà ai giudei, o Pai não tem me deixado só, il Padre non mi ha mai lasciato solo, porque eu tenho feito tudo que agrada a ele. perché ho fatto tutto ciò che gli compiace. Eu já estou te ensinando Già ti sto que a insegnando permanência do Espírito che la permanenza dello Spirito depende do nosso agradar a Deus. dipende dal modo in cui noi gradiamo a Dio. Se a gente não agradar, Se noi non compiacciamo, ele não vai permanecer ativo em nós. lui non rimarrà attivo in noi. Então Deus falou para João Batista: Quindi Dio disse a Giovanni Battista, até hoje você viu ele vir e voltar, fino ad oggi l'hai visto venire e tornare, mas agora você vai ver ele vir e ma permanecer. adesso tu lo vedrai venire e rimanere. Então Jesus vem e o Espírito permanece. Quindi quando Gesù viene lo Spirito rimane. E todas as vezes que este Espírito se manifesta, E ogni qualvolta che lo Spirito si manifesta, você conhece alguém tu conosci qualcuno que de vez em quando é usado por Deus. che ogni tanto è usato da Dio, Mas você pode conhecer alguém ma puoi conoscere anche qualcuno que é usado por Deus sempre. che è sempre usato da Dio. A diferença é, La differenza è sobre algumas pessoas che su alcune persone existe uma vontade direta. esiste una volontà diretta. Essas pessoas se dedicam mais a Deus. Queste persone si dedicano di più a Dio, Eles buscam mais a Deus. cercano di più la presenza di Dio, Então eles não precisam de um culto allora non hanno bisogno di un culto para dar glória a Deus, per dare gloria a Dio, para chorar, per piangere, para orar, per para pregare, ler a Bíblia per leggere la Bibbia e para encher-se de e poder. per essere ripieni di potenza, Porque o Espírito está sobre perché lo eles. Spirito è su di loro, O Espírito está sobre ela. lo Spirito è su di lei.
Quando nós falamos da manifestação, Ma quando noi parliamo della eu manifestazione, quero ler um texto em 2 Crônicas, e voglio leggere un testo del secondo libro delle cronache, scusate, capítulo 5, versículo 14. nel capitolo 5, versetto 14. Eu quero ler esse texto com você, Voglio leggere questo testo insieme a te, porque é um texto que fala da manifestação, perché è un testo che ci parla della manifestazione, e isso aqui é uma manifestação real. e questa è una manifestazione reale. Tem umas manifestações aí frajunta. Ci sono alcune manifestazioni che non sono poi così E o veritiere. problema é que a gente se acostuma. E il problema è che ci abituiamo, Se puder projetar para mim, se può essere proiettato per favore, está lá. è scritto lì. A Bíblia diz que na inauguração de um templo, La Bibbia dice che nella inaugurazione di un tempio, irmão, isso aqui foi maravilhoso, fratelli, questo è meraviglioso, porque tinha orquestra, perché c'era l'orchestra, estavam os sacerdotes santificados, c'erano i sacerdoti santificati, o negócio estava organizado. era tutto ben organizzato. Imagine um congresso Immaginate un congresso onde todo mundo está uniformizado, dove tutti avevano un uniforme, o altar está arrumado. l'altare era ben messo a posto. Para a gente isso aí é o ápice da conversa. Per noi questo è l'apice del dialogo. Para nós um congresso Per noi un congresso organizado é tudo. ben organizzato è il tutto. E para Salomão também era. E anche per Salomone lo era. Só que a Bíblia diz Solo che la Bibbia que dice improvisamente che all'improvviso os sacerdotes saem. i sacerdoti escono Existia um grande sacrifício, ed esisteva un grande sacrificio, uma grande santificação. una grande santificazione. E a Bíblia diz que a glória de Deus entrou na casa. E la Bibbia dice che la gloria di Dio entrò in quella A casa. Bíblia diz que a fumaça de Deus invadiu o La lugar. Bibbia dice che il fumo di Dio riempì quel luogo. E o poder foi tão E forte il potere fu così forte que ainda que os sacerdotes, che anche se il sacerdote, ainda que Asaf, anche se Asa, os seus filhos, i suoi figli eles tinham se santificado, si erano santificati, eles não conseguiam entrar, loro non riuscivano ad entrare, eles não conseguiam ministrar, non riuscivano a ministrare, porque a glória de Deus era tamanha perché la gloria di Dio era così forte que as pernas tremiam, che le loro gambe tremavano, faltava voz, mancava la voce, só tinha choro. c'era solo del pianto. Isso aqui é a manifestação Questa è la manifestazione real da glória de Deus. reale della gloria di Dio. A palavra para esta presença La manifestada, parola per questa presenza manifestata ela vem da raiz hebraica kavod. viene dalla radice ebraica kabod. É a glória de Deus manifestada. È la gloria di Dio che si É a manifesta. presença pura de Deus. È la pura presenza di Dio. Não tem influência humana. Non esiste un'influenza umana. Domingo nós tivemos aqui no culto Domenica siamo stati qui al culto. uma partícula da glória de Deus. Una particola della gloria di Dio. É só choro. È solo pianto. Você pode ter o menor pecado do planeta. Puoi avere il più grande peccato del pianeta. A glória de Deus te faz entender o teu pecado. La gloria di Dio ti fa comprendere il tuo peccato. Você pode ter o menor erro do mundo. Puoi avere il minore sbaglio del mondo. Você pode se crer o mais santo da Puoi Itália. crederti il più santo dell'Italia. A glória de Deus, quando ela se La manifesta, gloria di Dio quando si manifesta, você faz que nem o profeta tu Isaías. fai come il profeta Isaia. Ai de mim, Guai a me, que sou uma pessoa com pecado. che sono una persona con peccato. A glória de Deus, quando se La manifesta, gloria di Dio quando si manifesta, ela coloca a minha fraqueza, pone le mie debolezze, ela coloca a minha fragilidade pone la mia fragilità em evidência para mim mesmo. in evidenza a me stesso. Eu não consigo ver o erro do meu irmão. Non riesco a vedere lo sbaglio del mio fratello. Eu não consigo ver o pecado da minha irmã. Non riesco a vedere il peccato della sorella. Porque o meu erro é tão grave. Perché il mio sbaglio è così evidente A minha justiça é como um trapo de imundícia tão sujo che la mia autogiustizia è come un cumulo di immondizia così sporco que eu não tenho audácia de acusar e julgar ninguém. che non ho l'audacia di accusare e giudicare nessuno. Preste atenção nisso aqui. Fai bene attenzione a quello che ti sto A dicendo. glória de Deus, La gloria di Dio ela joga por terra o nosso ego. butta a terra il nostro ego. A glória de Deus, La gloria di Dio ela traz Deus para a terra porta Dio sulla e terra coloca eu no meu lugar. e mi mette al mio posto. Isso aqui é glória de Deus. Questa è la gloria di Dio. Glória de Deus não é quando você vê um selfie.
La gloria di Dio non è quando tu vedi un selfie. Hoje a glória de Deus manifestou aqui. Oggi la gloria di Dio si è manifestata qui. Aonde a glória manifesta não tem tempo para foto, irmão. Dove la gloria di Dio si manifesta non c'è tempo per fare le Aonde a foto. glória de Deus se manifesta não tem tempo para nada. Dove la gloria di Dio si manifesta non c'è tempo per null'altro. Aonde a glória de Deus se manifesta é só choro e arrependimento. Dove la gloria di Dio si manifesta c'è solamente pianto e ravvedimento. Aonde a glória de Deus se manifesta é renovo. Alleluia. Dove la gloria di Dio si manifesta c'è rinnovo. É salvação de almas. È salvezza di anima. É batismo com o Espírito È Santo. battesimo con lo Spirito Santo. É vida transformada. Sono le vite che É trasformate. família restaurada. Sono famiglie restaurate. Isso é glória de Deus. Questa è la gloria di Dio. Quando Deus se manifesta, Quando Dio si a manifesta, nossa mente é transformada. la nostra mente è trasformata. Quando Êxodo 33, 17. In Esodo 33, 17, Moisés faz um pedido para Deus. Mosè fa una richiesta a Dio. Deus caminha com Moisés. E Dio cammina con Mosè. E Moisés sabe que em Deus tem uma fonte de poder. E Mosè sa che in Dio esiste una fonte di potere. Deus abriu o mar vermelho. Dio aprì il Mar Rosso. Deus castigou o faraó com 10 pragas. Dio castigò il faraone con le 10 piaghe. Deus tirou água da onde não tinha como. Dio ha fatto sgorgare acqua da dove non era possibile. Isso trouxe sobre Moisés uma curiosidade. E questo ha sviluppato in Mosè una curiosità. Moisés disse: eu não quero mais beber da água. Mosè disse: non voglio più bere dell'acqua. Eu quero conhecer a fonte. Io voglio conoscere la fonte. Então, se eu sou teu amigo, Quindi se io sono tuo amico, deixa eu ver a tua glória. lascia che io veda la tua gloria. Deixa eu ver o Senhor. Lascia che io ti veda. Deixa eu ver a tua presença. Lascia che io veda la tua presenza. Isso trouxe um desejo em Moisés. Questo ha sviluppato in Mosè un grande O desiderio. povo tinha acabado de fazer um bezerro de Il ouro. popolo aveva appena fatto un vitello d'oro. E Deus tinha prometido renovar a aliança E com Dio ele. aveva promesso di rinnovarla la sua alleanza con loro. Moisés falou: se o Senhor renovou, me dá um sinal. Mosè disse: se tu l'hai rinnovata, dammi un segno. Um sinal que vai marcar meu ministério. Un segno che marcherà il mio ministero. Olha para mim agora. Guardate verso di Se me. você acredita que Deus tem uma chamada na tua vida, Se tu credi che Dio ha una chiamata nella tua vita, você precisa de um encontro que vai marcar teu tu hai ministério. bisogno di un incontro che segnerà il tuo ministero. Não existe ministério sem encontro real com Non Deus. esiste un ministero senza un incontro reale con Dio. Todo homem, toda mulher Aleluia. que tem uma chamada, Ogni uomo e ogni donna che ha una chiamata, ele um dia teve um encontro tão real com Alleluia, Deus un giorno hanno avuto un incontro così reale con Dio que marcou a geração dele. che ha segnato la sua generazione. Preste atenção nisso aqui. Fai bene attenzione a quello che ti sto per Moisés dire. olha para Deus Mosè guarda verso e Dio, fala: então, se nós somos amigos, deixa eu ver tua presença. dice: allora se siamo realmente amici, lascia che io veda la tua presenza. E Deus fala para ele: Moisés, E Dio dice a Mosè: Mosè, não tem na terra non esiste sulla terra homem que possa me ver e sobreviver. alcun uomo che possa vedermi e sopravvivere. Projeta o texto lá. Proiettate il testo. 33, 17 de Êxodo. Esodo 33, 17. Nós vamos ler 3 versículos. Noi leggeremo 3 versetti. O projetor tem que ser mais rápido, hein? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que Il disseste, Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, porque você achou graça aos meus perché olhos. tu hai trovato grazia agli occhi Vou miei. te mostrar, não porque você merece. Io non te lo mostrerò perché lo meriti. Deus está falando para ele: você não merece. Dio sta dicendo: tu non lo meriti, Mas você achou um favor que você não merece. ma hai trovato un favore che non meriti. Entende? Deus não se manifesta pelo que você é. Dio non si manifesta per quello che tu sei. Deus se manifesta pelo que Ele é. Dio si manifesta per colui che è. Eu Alleluia. te conheço pelo E nome. io ti conosco personalmente. Aí vai para o outro versículo. Então ele disse: rogo-te que mostre a tua glória. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome del Signore davanti a te. Agora entenda as características de Deus: Comprendete adesso le caratteristiche di Dio: bondade, bontà, misericórdia. misericordia. Tirar o texto. Bondade e misericórdia. Bontà e misericordia. Compaixão. Compassione. Marca isso aí na tua mente. Segna questo nella tua memoria. Não existe gente cheia do Espírito Santo Non esistono persone ripiene dello Spirito se ela Santo não tiver bondade.
se esse non hanno bontà, misericórdia, misericordia, compaixão. alleluia, e compassione. Sabe o que é bondade? Sapete cos'è la bontà? São pessoas que não têm malícia. Sono persone che non hanno malizia. Tem pessoa que não pode saber que você pode oferecer algo que se aproxima de você. Ci sono persone che non possono sapere che tu hai qualcosa da offrire perché sennò si avvicinano. Quando você tem um dinheiro, você é amigo. Quando não tem, nem te liga. Quando tu hai dei soldi, loro ti chiamano, quando non ce li hai non ti chiamano. São os amiguinhos de festa. Sono quegli amici di feste, Pessoas maldosas. persone maliziose. E é muito possível que nós crentes sejamos maldosos no coração. Ed è anche molto possibile che anche noi credenti abbiamo questo tipo di malizia in Então, cuore. bondade Quindi bontà é pureza, è purezza, compaixão è compassione, é se pôr no lugar dos outros. è porsi al posto dell'altro. Misericórdia Misericordia não é julgando a torta e a direita, non è giudicare a destra e a sinistra, é praticar misericórdia. ma è praticare la A misericordia. Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, La Bibbia dice: beati sono i misericordiosi, porque eles vão receber misericórdia. perché loro riceveranno Ser misericordia. misericordioso não é compactar com o pecado dos outros. Essere misericordiosi non significa concordare o accettare il peccato degli altri. Mas se chega alguém acidentado no hospital, Ma se arriva qualcuno accidentato in un ospedale, a primeira coisa que o médico faz é tentar salvar a vida la dele. prima cosa che il medico farà è cercare di salvare la sua vita. Depois, se ele bateu o carro bêbado ou não, Dopo, se lui ha fatto l'incidente che era ubriaco o meno, é problema da polícia e não do è médico. problema della polizia, non del medico. Você não foi chamado para ser polícia, você foi chamado para ser médico. Tu non sei stato chiamato per essere un poliziotto, ma per essere un medico. Você foi chamado para salvar a vida e curar a ferida dos feridos. Sei stato chiamato per salvare vite e guarire le ferite dei feriti. Julgamento é coisa de Deus. Il giudizio appartiene a Dio. Tratamento é coisa de Deus. Il trattamento viene da parte di Dio. Então Deus falou: eu vou te mostrar quem eu sou, Moisés. Quindi Dio disse: io ti mostrerò chi io sono, Mosè. Moisés desejou ver Deus. Mosè allora decise di vedere Dio. Deus, porém, mostrou uma parte da sua glória. Dio però mostrò solo una parte della sua gloria. Bondade, Bontà, misericórdia e compaixão. misericordia e compassione. Agora preste atenção. Adesso fai bene attenzione. Vai no outro versículo. Andate nell'altro versetto. Deus falou assim para ele, ó: Dio disse così: eu vou te esconder. io ti nasconderò. Vai no outro. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a... E il Signore disse: ecco qui un luogo vicino a... E tu estarás sobre a rocha. E tu sarai su quel masso. Então isso aqui é uma revelação de Deus para a tua vida. Questa è una rivelazione di Dio per la tua vita. Essa rocha junto a Deus é Cristo. Questa roccia vicino a Dio è Cristo. Você só vai ver a glória de Deus se você se Aleluia. esconder em Cristo. Tu vedrai la gloria di Dio solo se ti nasconderai in Cristo. Não tem como ver a glória de Deus se não se esconder em Cristo. Non c'è la possibilità di vedere la gloria di Dio se tu non ti nasconderai in Cristo. Deus escondeu Moisés na rocha. Dio nascose Mosè nella roccia. E com a mão, roda o versículo. E gira un altro versetto. E quando a mão, E mentre passerà la mia gloria, Deus cobriu Moisés. io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano. Agora preste atenção, se a rocha é Cristo, Fate attenzione, se la roccia è Cristo, quem é a mão? chi è la mano? Abre lá em Lucas 11, Aprite in Luca 11, versículo de número 20. versetto 20. Alleluia. Irmão, isso aqui é um texto muito profundo. Fratelli, questo è un testo molto profondo, Porque só vai ver Deus quem estiver em Cristo. perché solo vedrà Dio chi è in Cristo. E quem está em Cristo é nova E criatura. chi è in Cristo è una nuova creatura. Preste atenção agora. Fai bene attenzione adesso. Jesus vai expulsar um demônio. Gesù caccerà un demone E os fariseus vão falar assim: você expulsa pelo poder de Beelzebu. e i giudei dicono così: ah, tu li cacci per il potere di Belzebù. Irmão, entende isso aqui agora. Comprendiate questo. Quem não tem espiritualidade Chi non ha spiritualità ama julgar os outros. ama molto giudicare gli Se altri. alguém fala em língua, Se qualcuno parla in lingue, tem que ver se é de Deus. bisogna vedere se è da Dio. Se profetiza, Se profetizza, tem que ver se é de Deus. bisogna vedere se è da Dio. Tudo tem que ver se é de Deus. Ogni cosa deve essere vista se è da Dio. Só que a Bíblia diz que o homem espiritual, Solo che la Bibbia dice che l'uomo ele spirituale é capacitado para discernir. è capacitato per discernere. Então eu não preciso falar, tem que ver se é de Deus. Quindi non ho bisogno di dire devo vedere se è da Dio. Se você me entregar uma profecia,
eu vou saber se ela é de Deus. Se tu mi consegnerai una profezia, io già saprò se è da Dio. Se eu entrar numa igreja Se io entro in una e chiesa alguém estiver pregando a palavra, e qualcuno starà predicando la parola, eu tenho que saber se aquela palavra é de Deus. io devo sapere se quella parola è di Dio. Porque o Espírito que está em mim, Alleluia, perché lo spirito che sta in me ele me faz discernir. mi fa discernere. E os fariseus de Espírito Santo não tinha nada. E i farisei dello Spirito Santo non avevano É nulla. por isso que Jesus chamou ele de filhos do diabo. Per questo che Gesù li ha chiamati di figli del diavolo. Aí Jesus liberta uma pessoa Gesù libera una persona e eles falam assim: você está cheio do demônio. e loro dissero tu sei pieno di demoni. E ele vai falar assim: ó, E lui risponde così: se eu, porém, ma se io expulso os demônios caccio i demoni pelo dedo de Deus, con il dito di Dio, certamente é chegado a vós o reino de Deus. allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Aí você vai lá em Mateus 12, 28. E adesso tu vai in Matteo 12, 28. Lucas usa o dedo de Deus. Luca usa l'espressione il dito di Dio. Mateus 12, 28. Matteo 12, 28. Está escrito assim. Ma è scritto così. É o mesmo fato. È lo stesso accaduto. Ele vai falar assim, ó, se eu expulso demônios Ma se io caccio i demoni, pelo Espírito de Deus. ma se con l'aiuto dello Spirito di Dio che Olha- io scaccio i demoni, Agora olha para mim. guardate verso di me, Deus escondeu Moisés na rocha, Dio ha nascosto Mosè nella roccia, mas ele cobriu Moisés com ma lui ha coperto Mosè con o Espírito Santo. lo Spirito Santo. Porque é o Espírito Santo que filtra. Perché è lo Spirito Santo che filtra. Você não morre pelo Espírito Santo. Mio Deus, tu non muori per lo Spirito Santo. Eu não morro pelo Espírito Santo. Io non muoio per lo Spirito Santo. È tremendo, alleluia. É por isso que Jesus disse: Ed è per questo che Gesù disse, aquele que crer em mim, colui che crede in me, ainda que morto, anche se sia morto, ele viverá. rivivrà. Irmão, Alleluia. no toque da trombeta, Al suono della tromba, o Espírito vai ressuscitar. lo Spirito risusciterà. Porque o teu corpo pode morrer, Perché il tuo corpo può anche morire, mas o Espírito que em ti está não morre. ma lo Spirito che in te non muore. E no chamado do noivo, E alla chiamata dello sposo, essa porção de Espírito que está em nós, questa porzione dello Spirito che è in noi ela vai trazer em vida o que está morto. riporterà in vita ciò che è morto. E este Espírito, E questo Spirito ele está dentro de cada um de nós. è dentro ognuno di noi. Então Moisés viu uma parte da glória de Deus, Quindi Mosè vide una parte della gloria di Dio, porque ele estava sobre a rocha perché lui era sulla roccia e Deus tampou-a com a mão. e Dio lo coperse con la sua mano. Imagina a cena. Immaginate la scena. Deus está passando, Dio sta passando, Moisés vai ver Deus só pelas costas. Mosè vede Dio solo per la schiena. E como que a mão de Deus está lá? E come la mano di Dio può essere là? O que está lá é o Espírito. Ciò che è là è lo Spirito, É a manifestação da Trindade. è la manifestazione della Trinità. É o Pai que passa, È il Padre che passa, é o Filho que abraça è il Moisés Figlio che abbraccia Mosè, e é o Espírito Santo que blinda è lo Spirito Santo che lo blinda para que Moisés não morra, affinché Mosè non muoia, para que Moisés possa ter uma experiência. affinché Mosè possa avere un'esperienza. Então eu quero te dizer Allora voglio dirti que você só vai ter experiência com a glória de che Deus tu solo avrai esperienza con la gloria di Dio se você tiver desejo. se tu avrai Que desiderio, Deus não vai se manifestar para quem não quer. e Dio non si manifesterà per chi non vuole. Deus precisa ver no teu coração um Aleluia. desejo. Dio ha bisogno di vedere nel tuo cuore un desiderio. Você precisa estar escondido na rocha que é Tu hai Cristo. bisogno di essere nascosto nella roccia che è Cristo. E você precisa ter o filtro do Espírito E Santo. tu hai la necessità di avere il filtro dello Spirito Santo. Tem crente que ele está até bem um Ci dia. sono credenti che stanno anche bene un giorno Aí ele escuta uma e palavra. ascoltano una parola, Às vezes ele recebe uma notícia. delle volte ricevono una notizia. Irmão, parece que o Espírito vai embora da vida dele. Fratelli, sembra che lo Spirito vada via dalla loro vita. Você precisa aprender a filtrar. Tu hai bisogno di imparare a Você filtrare. precisa aprender a selecionar. Devi imparare a selezionare. Quando você vai comer peixe,
Quando tu mangi il pesce, Você não é louco de comer tudo de uma vez. tu non sei così disavveduto da mangiare tutto in una Você volta. tem que selecionar carne para um lado e espinho para o outro. Devi selezionare la carne da una parte e le lische dall'altra. Nós que somos crentes, Noi che siamo nós credenti precisamos entender o que vem de Deus dobbiamo comprendere ciò che viene da Dio e o que vem da carne. e ciò che viene dalla carne. Muito tempo atrás, Molto tempo fa, a Milena era pequena Milena era piccola e eu estava numa igreja. e io ero in una chiesa E alguma pessoa veio na minha esposa e una persona è andata fino da mia moglie e falou assim: irmã, e ha detto così: sorella, Deus me mostrou que essa menina tem rejeição. Dio mi ha mostrato che questa bambina ha un rifiuto. Ela levou sorte que ela falou para Luciana. È stata fortunata che gliel'ha detta Luciana, Senão eu ia mostrar para ela a rejeição. se no gli avrei mostrato io il rifiuto. Eu orei pela Milena mais de 4 anos. Io ho pregato per Milena per più di 4 anni, Desejamos a menina. desiderando questa bambina, Agora uma carnal vem falar que Deus mostrou. e adesso una carnale è venuta a dire che Dio gli ha mostrato. Aí um dia nós estávamos em outra igreja. E un giorno eravamo in un'altra chiesa, Já tínhamos rodado o final de semana inteiro. già avevamo fatto una tour tutto il fine settimana. A Milena um pouco enjoadinha, que é de criança. Milena era un po' noiosa, che è normale come i bambini. Vem outra. Arriva Você un'altra. sabe o que eu admiro? Sapete cosa che ammiro? Que é sempre mulher. Che sono sempre per la maggior parte donne. Missionária. Missionaria. É uma perturbação espiritual. È una perturbazione spirituale. Você, obra da treva. Tu, opera delle tenebre. Irmão, nós precisamos Fratelli, noi abbiamo bisogno discernir, di discernere, filtrar o filtrare que é de Deus ciò che è da Dio e o que não é. e ciò che non lo è. Porque tem um povo Perché esiste un que popolo ama se passar por profeta, che ama passare come profeta, ama falar o alabaçura e bater o pé, piace parlare in lingue e battere i piedi, mas de vida com Deus não tem nada. ma di comunione con Dio non hanno nulla. Se você perguntar para ele qual foi a última experiência, Se tu domanderai a loro qual è stata la loro ultima ele esperienza, vai falar: foi quando eu batizei nas águas. ti diranno quando mi sono battezzato in acqua. Irmão, preste atenção. Fratello, fai bene attenzione. Nós temos o Espírito do Deus vivo. Alleluia! Noi abbiamo lo Spirito del Dio E vivente. quem tem esse Espírito tem desejo de E chi conhecer ha lo Deus. Spirito Santo ha il desiderio di conoscere Dio. Quem tem esse Espírito está escondido em Cristo. Chi ha questo Spirito è nascosto in Cristo. Oh, e quem está em Cristo, Satanás não toca. E chi è in Cristo, Satana non lo tocca. Cristo é a luz inacessível. Perché Cristo è la luce Ele inaccessibile. ainda é o leão da tribo de Judá. Lui è ancora il leone della tribù di Giuda. Ele é o rei dos reis. Lui è il re dei re. Ele é Senhor dos È il senhores. Signore dei signori. Ele é o alfa, ele é o ômega. Lui è l'alfa e l'omega. A ele foi entregue todo o poder. A lui è stato dato ogni potere. Aí você recebe uma E notícia, allora tu ricevi una notizia, entra no deserto, entri nel deserto, pede para morrer. chiedi per E morire. cadê o espírito? E dov'è lo spirito? É o espírito suicida? È uno spirito suicida? O espírito levou a Moisés. Lo spirito portò Mosè. E nós estamos falando de um homem que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. E stiamo parlando di un uomo che passò il Mar Rosso con i piedi asciutti. Nós estamos falando de um homem que fez 9 sinais no Egito. Stiamo parlando di un uomo che ha fatto grandi segni in Egitto. Porque o 10º foi Deus, tá? Não foi ele, Perché não. il 10° è stato Dio, non lui. Nós estamos falando de um homem que viu o pão cair do céu. Noi stiamo, gloria a Dio, parlando di un uomo che ha visto il pane cadere dal Um cielo. homem que falou com a rocha deu água. Un uomo che ha parlato con la roccia e la roccia ha iniziato a fluire acqua. E esse homem olha agora para Deus E quest'uomo adesso guarda Dio e fala: eu ainda tenho sede, tenho fome. e dice: ho ancora fame, ho ancora sete. Eu quero ver a tua glória. Alleluia, voglio vedere la tua gloria. Isso é ter o Espírito. Questo è avere lo spirito. Não é vir num culto e estar satisfeito. Non è venire in un culto ed essere É soddisfatti. sair do culto e chegar em casa È di uscire dal culto, andare a casa e falar assim: amor, pode dormir porque eu vou ficar orando. e dire così: amore, puoi andare a dormire perché io pregherò un po'. Alleluia. É ter fome. E avere fame. Quem aqui já dormiu com fome? Chi qui è già andato a dormire con fame? Eu não consigo dormir. Io non riesco a dormire. Eu tenho que levantar e comer alguma Io coisa. devo alzarmi e mangiare qualcosa. Mas quantas vezes você foi dormir, Ma quante volte sei andato a dormire? o sono não vinha, Il sonno non veniva. você sabia que você tinha que levantar para orar e não levantou? sapevi che dovevi alzarti per pregare e non l'hai fatto.
Você não sabe a experiência que você perdeu. Non sai l'esperienza che hai perso. Deus queria te preparar para algo grande. Dio voleva prepararti per qualcosa di grande. A unção que Deus derrama sobre nós, L'unzione che Dio ha versato su di noi ela nos faz trabalhar melhor. ci fa lavorare meglio. Com unção se prega mais Con fácil. l'unzione si predica in maniera Com più unção o facile. louvor flui. Con l'unzione la lode fluisce. A oração se torna La eficaz. preghiera diviene efficace. O ambiente se torna espiritual. L'ambiente diviene spirituale. Com a unção, Con l'unzione a gente momentaneamente fica mais espiritual. momentaneamente siamo più spirituali. Mas isso é somente enquanto a unção permanece. Ma questo è in quanto l'unzione rimane. Eu vou concluir agora, Concluderò adesso, que eu quero terminar no horário. che voglio terminare in orario. Semana que vem a gente vai indo. Settimana prossima continueremo. Preste atenção numa coisa. Fai bene attenzione ad una cosa. Eu li a biografia de um homem. Ho letto la biografia di un uomo. O nome dele Il suo nome é Asa Alonso Allen. Asa Alonso Allen. Este homem, Quest'uomo ele teve uma vida muito sofrida. ha avuto una vita di sofferenza. O pai dele tinha um alambique no fundo de casa. E che cos'è? A destilaria. Aveva una distilleria in fondo alla casa. A mamadeira dele Il suo biberon era misturado leite com uísque. era misturato latte con whisky. Os pais dele faziam tabaco. I suoi genitori fabbricavano tabacco E desde criança se alegravam em dar cigarro para eles. e fin da quando lui era bambino riceveva delle sigarette come regali. Mas um dia, Ma un giorno, com 21 anos, quando aveva 21 anni, ele, para acender um cigarro, per accendere una sigaretta ele já tinha que segurar o pulso com a outra mão, doveva già trattenere il polso con l'altra mano porque ele tremia. perché lui tremava. Não olhem para a criança que ela está salva, vocês que precisam Non da palavra, guardate tá? il bambino che è salvo, è voi che dovete stare attenti. Mas um dia ele passando na frente de uma igreja, Ma un giorno, passando davanti ad una chiesa, depois de ter abrido uma discoteca em sua casa, dopo che era stata aperta una discoteca a casa sua, e naquela mesma rua, in quella stessa strada, uma pessoa tinha se convertido una persona si era convertita. e abriu uma igreja. Gloria a Dio. Si aprì una chiesa E eles começaram a orar. e loro iniziarono a pregare. Deus, Dio, ou o Senhor salva, o tu salvi ou o Senhor mata, o tu uccidi, mas fecha aquela danceteria. ma chiudi quella discoteca. Porque os jovens estão indo dançar e não quer vir para a igreja. Perché i giovani vogliono andare a danzare e non vogliono venire in chiesa. E um dia Allen estava passando na frente de uma igreja. E un giorno Allen stava passando davanti ad una chiesa E ele viu alguns crentes que batiam palma e se alegravam. e lui vide alcuni credenti che applaudivano e si rallegravano. E ele fez com que o amigo parasse o carro. E lui fece sì che l'amico fermasse la macchina Porque ele queria ver o que estava acontecendo. perché lui voleva vedere cosa stava accadendo. E ele entrou naquela igreja. E lui entrò in quella chiesa, E ele descobriu alleluia, e scoprì que era possível se alegrar che era possibile rallegrarsi sem se embebedar e fumar. senza ubriacarsi e quantomeno fumare. Ele foi embora, Lui andò via, mas aquilo ficou dentro dele. ma quello lo segnò. E um dia ele voltou na igreja. E un giorno ritornò in chiesa. Irmãos, ele era tão impossível Fratelli, lui era così impossibile que o pastor não queria crer que ele queria aceitar Jesus. che il pastore non credeva che lui voleva accettare Gesù. O pastor falou: quem quer aceitar Jesus, levanta a Il mão. pastore disse: chi vuole accettare Gesù alza la mano. O pastor pensou, ele veio aqui para aprontar. Il pastore ha pensato: è venuto qui per sfidarci. Eu vou, quem quer aceitar Jesus mesmo, E fica lui em pé. ha ripetuto: chi vuole accettare Gesù si alzi in piedi. Eu vou, quem quer aceitar Jesus mesmo, vem na frente. Só foi ele. E lui ripeté: chi vuole accettare Gesù venga davanti, e andò davanti solo Alan. Aí o pastor falou: você tem certeza que você quer aceitar E Jesus? il pastore gli domandò: ma sei sicuro che vuoi accettare Gesù? Ele falou: para isso eu vim aqui hoje à Lui noite. disse: è per questo che sono venuto qui questa sera. E esse homem começou a ter fome. E quest'uomo iniziò ad avere fame E ele que se casou. e si sposò. E ele mesmo conta Ed egli stesso racconta que ele fazia alguns propósitos de oração e jejum. che lui faceva alcuni propositi di preghiera e digiuno. E ele entrava para dentro do quarto. E lui entrava nella sua camera, Só que a esposa dele fazia comida para ela e para a criança. solo che la moglie faceva da mangiare per lei e per il bambino. E ele começava a orar. E lui iniziava a pregare E começava a sentir o perfume do e almoço. iniziava a sentire il profumo del pranzo. Ele não resistia. E lui non resisteva. Ele saía e comia. Lui usciva dalla stanza e mangiava. Quando foi um dia, Quando un giorno Deus falou para ele: Dio gli disse: você quer poder? vuoi potere? Pague o preço pelo poder. Allora paga il prezzo per il potere.
E ele falou para a esposa dele: E lui disse alla moglie, eu vou entrar no quarto io entrerò in camera e você vai me fechar. e tu mi chiuderai. Você só vai abrir Tu solo aprirai quando eu bater, quando io busserò, porque eu não vou sair do quarto perché non uscirò dalla stanza enquanto Deus não me responder in quanto Dio non mi risponderà. o que eu tenho que fazer Ciò che devo fare para receber poder. per ricevere potere. Ela falou: você não vai aguentar mais de 1 hora. Gli disse, tu non resisterai più di un'ora. Mas ele entrou Ma lui entrò e ele ficou. e rimase, E ele ficou. e rimase, E ele ficou. e rimase. Quando de repente, Quando all'improvviso, depois de muito tempo, dopo molto tempo, ele viu uma luz lui vide una luce e uma voz falou para e ele: una voce gli disse, escreve scrivi 13 coisas 13 cose que você tem que fazer. che tu devi fare E se você fizer, e se tu le farai, eu vou te dar o poder. io ti darò il E potere. no livro tem as 11 coisas. E nel libro ci sono 11. 11, Porque 2 perché 2 eram pecados de estimação, erano peccati di stimazione que ele não conta o que é. e lui non racconta ciò che è. E ele resolveu pagar o Alleluia. preço. E lui decise di pagare questo prezzo. Ele já tinha a pessoa, Lui aveva già la persona. como você já tem a pessoa. Come tu hai già la persona. A pergunta que eu te faço: La domanda che ti faccio, por que você não tem o poder? perché non hai ancora il potere? Se Jesus disse: recebereis poder, Se Gesù disse riceverete potere, ele não disse: recebereis o Espírito. lui non disse riceverete lo spirito, Ele disse: recebereis ma lui disse riceverete potere. poder. Alleluia. Aí a gente acha E noi pensiamo que o poder che il potere é falar língua estranha. è parlare in lingue. Aí eu vou te explicar o que acontece. E ti spiego ciò che accade. Você vai num culto Tu vai in un culto e o pastor, e il o pastore, pregador, il predicatore ele está lá no culto. è lì nel E culto. o culto está frio. E il culto è freddo. Aí ele pega o E microfone. lui prende il microfono. Ele não quer fazer uma oração na língua natural. Lui non vuole fare una preghiera in una lingua naturale. Ele começa E allora inizia. para E inizia a parlare in lingue. criar uma atmosfera virtual. Per creare un'atmosfera virtuale. Alleluia. Porque na cabeça dele isso é poder. Perché nella sua mente questo è potere. Sabe para que serve a língua estranha? Sapete a che cosa serve la lingua estranea? Para você entrar no teu quarto e orar lá. Per entrare nella tua camera e pregare là. Para você dobrar o joelho e orar com você é você e Deus. Per pregare con le tue ginocchia piegate fra te e Dio. Ah, pastor, mas o pastor fala no microfone. Pastore, ma tu parli in lingua nel microfono? Mas é errado. Ma è sbagliato. É errado. È sbagliato. É falta de ética. È mancanza di etica. A glória de Deus, La gloria di Dio ela cria em você fome de Deus. crea in te una fame di Dio. E isso te traz poder de Deus. E questo porta potere di Dio. Eu te convido a se colocar de pé. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi. Nós temos 10 minutos. Ne abbiamo 10 minuti. Deus abençoe você que está em casa. Dio benedica te che sei a casa. Deus te deu uma noite de bênção. Dio ti dia una notte di Nós benedizioni. temos um culto domingo às 10 da manhã. Noi abbiamo un culto domenica alle 10 del mattino. Eu espero você. Io ti aspetto. Deus te abençoe. Dio ti benedica.